Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do eterno Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Como você está, irmãos? Como está sendo o seu dia? Espero que bem, na presença de Jesus. Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, pastor Reginaldo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs, pastora Denise, que nesta manhã o Senhor resplandeça a tua luz sobre a nossa vida, o nosso entendimento, os nossos corações, capacitando-nos a cada momento a servi-lo com integridade, com retidão e verdade, mas também segui-lo, amém? Com prudência, vigilância, em todo o tempo orando, amém? Que o Senhor grandemente venha resplandecer a tua luz sobre o vosso entendimento, proporcionando crescimento, proporcionando fé, proporcionando arrependimento, aquilo que nós necessitamos para alcançar a graça de Deus, amém? Verdade, amém, que nós possamos hoje dar graças a Deus por mais um dia estarmos na presença dele, né, pastor? Agradecer a Jesus porque mais um dia ele nos concedeu estarmos aqui, mais um dia de buscar a sua face, mais um dia interceder pela nossa vida, pela nossa família. Nós temos que entender, irmãos, que todos os dias é uma dádiva de Jesus para nossas vidas, né, pastor? Porque mais um dia, mais uma oportunidade de nós clamarmos, de nós adorarmos, de apresentar a nossa causa perante Jesus, né? Orar, interceder pela nossa família, porque quantos da nossa família ainda não servimos, não serve ainda Jesus? Então nós estamos aqui como conhecedores da palavra para interceder pela nossa família, parentela, pedir Jesus que salve ou resgate, né, liberte, que Jesus venha entrar nesta causa. E hoje, juntamente hoje, o Senhor Jesus ele nos deu uma oportunidade de aprender mais um pouquinho da sua palavra, de refletir. Amados, quando nós ouvimos o mensageiro de Jesus pregar, ou anunciar o evangelho, ou falar da palavra do amor de Jesus, nós temos que meditar e refletir. O que o Senhor está me dizendo hoje? O que é para me mudar? O que é para me tirar? Né? Que às vezes o Senhor está falando para você perseverar. Às vezes Jesus está falando para você crer nele. Né? Quem sabe você está aí desanimado? Jesus está dizendo para você crer, voltar a crer. Quem sabe você que está nos ouvindo está desistindo de tudo, está olhando para trás, querendo abandonar tudo. Né? Então Jesus tem algo para você. O Senhor sempre tem uma palavra aos nossos corações. Ele sempre vem nos aconselhando, nos orientando e muitas vezes nos corrigindo. Porque, irmãos, muitas vezes nós cometemos muitas falhas e achamos que somos perfeitos e que está tudo certo. Nós estamos na linha, que nós estamos no caminho certo, mas é o próximo, é o outro que está errando. Então, muitas vezes o Senhor nos puxa a orelha porque Ele nos ama. E todo pai que ama corrige seus filhos. Quem sabe hoje Jesus está falando ou vai falar com você para você ficar firme, para você olhar para Ele, não desistir. Às vezes o Senhor quer te ensinar como orar, como buscar, como pedir. Então esteja atento, incline-se para ouvir a palavra do Senhor e medite. O que o Senhor quer falar contigo hoje? Se é sobre cura, se é sobre libertação, se é sobre arrependimento, voltar para os braços dele, não desistir, né? Às vezes é perdoar. Quantas dessas vidas hoje, pastor Reginaldo, estão doentes porque não alcançam ou não dão perdão. Amado, a doença da alma é terrível. Então muitas vezes precisamos liberar perdão, perdoar, amar o próximo. Amém? Eu tenho plena certeza que Jesus tem algo para você nesta manhã. Amém? Então esteja atento a ouvir a voz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Nós sabemos, pastora, como nós temos sempre falado, o que há de trazer diferença na nossa vida e nos fará vencer é Jesus, Com certeza. Amém? Todo lar, toda casa, assim como a casa bem edificada, e ela permanece de pé se ela for construída sobre a rocha. Sim. E Jesus ele declara que a construção sobre a rocha e a permanência dela é aqueles que ouvem e põem em prática aquilo que ouvem, que é a palavra do Evangelho. Amém? Então, a sua vida, a sua fé, amém? Para o seu lar estar abençoado, né, pastor? Para o seu lar, casamento, como a gente tem falado, lar, casamento, família, área profissional, para eles estar de pé e bem, a sua vida tem que estar sobre a palavra de Deus. Sim, com certeza. Ouvindo,
lendo, praticando, pondo em prática a palavra, obedecendo a fé, obedecendo ali ao Senhor, a sua palavra, o Evangelho, para que aconteça. Porque aí, se a sua vida está sobre a rocha, consequentemente vai o lar, casa, casamento, vida financeira, vai tudo. Mas tudo isso tem que estar na luz da palavra, em obediência. Porque tem a diferença em obedecer a palavra de Deus e aquilo que eu acho que é. Porque tem pessoas que andam dizendo, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas segundo o achismo dela. E não pode ser segundo o achismo. Tem que ser segundo aquilo que realmente a palavra diz. É ler ali, buscar de Deus e andar em conforme. Amém? Para esta manhã eu queria meditar com os irmãos, para nós estarmos orando juntamente com a pastora. No Evangelho segundo escreveu Mateus, aqui no capítulo de número 8, a partir do verso de número 23, essa porção da palavra que Deus nos concede hoje, Jesus disse ali naquele momento, quando ele estava passando por um momento de tentação, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? E Jesus é o pão vivo que desce do céu. Então, este alimento que hoje, cotidiano para a tua vida, essa porção da palavra de Deus vem te fortalecer e te sustentar, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 8, o verso 23 a seguir, vai dizer o seguinte: entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Então os discípulos se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós temos essa passagem, algo sobrenatural acontece, algo poderoso, que demonstra que realmente o grande poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós conseguimos aqui contemplar claramente o poder que Jesus tinha, não somente, pastor, para curar os enfermos, não somente para dar vista aos cegos, de conceder com que os leprosos fossem purificados ou mortos ressuscitados. Também ele tinha poder na área da natureza. Aqui nós vemos claramente que uma grande tempestade se levantou, o vento, o barco onde Jesus estava com seus discípulos, estava sendo açoitado pelas ondas proporcionadas ali pelo vento. A palavra do Senhor diz então que os discípulos ali que já eram acostumados na área da pesca, como Pedro, Tiago, João, que eram discípulos que já eram da área da pesca, já eram acostumados a estar navegando, temeram, ficaram com medo. Por quê? Porque realmente era algo assustador. Era algo tenebroso, era algo ali que eles não estavam acostumados, talvez eles nunca haviam passado, e que ali eles temeram, pastor, por sua própria vida, a ponto de eles irem e acordarem Jesus e falar: nós vamos perecer, nós vamos morrer, não te importas com isso? Jesus ali, ele fala para ele que eles são homens tímidos e são homens de pequena fé. Então Jesus, ele levanta ali da prova, ele levanta, vai no barco e repreende o vento e repreende o mar. E tudo se faz uma bonança. O que eu quero trazer para a nossa vida hoje é claramente vendo que Jesus, ele estava com os discípulos no barco. Evidentemente, isso é claro, Jesus estava com eles no barco. Evidentemente, os discípulos ali no barco, sobreveio algo ali que era demais para os discípulos. Então, eles foram recorrer a Jesus. Isso é claro, e isso eu falo, é o que a gente realmente deve fazer. Mas o que me chama a atenção é que quando eles vão chamar Jesus, Jesus fala para eles que eles são tímidos e eles são homens de pequena fé. Isso chama atenção. Por quê? Porque quando eles vão até Jesus, clamar a Jesus, Jesus fala com eles, dá a entender que eles deveriam ter feito algo que eles ainda não haviam feito. Eles foram até Jesus, mas Jesus fala que eles são tímidos e a fé deles é pequena. Dá a entender que eles poderiam ter clamado, por quê? Porque são pessoas, pastor, que já estavam discípulos, já estavam com Jesus há um tempo. Eles já estavam caminhando com Jesus, eles já tinham visto ali Jesus fazer grandes coisas, curado. Mas possivelmente Jesus esperava que os seus discípulos ali tivessem talvez tido uma atitude.
tivesse orado, tivesse clamado a Deus, porque nós temos ali, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, eles pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai falar ali a oração do Pai Nosso, de como eles deviam orar. Então não eram pessoas leigas. Então eles já estavam caminhando com Jesus e Jesus esperava deles que eles tivessem crescimento. Pega isso. Discípulos que andam com Jesus, Jesus espera que esses discípulos tenham crescimento, que eles venham ter ali crescimento na sua área da fé, da sua área de atitude. Então esses discípulos, né, pastor, talvez eles com medo, amedrontados com aquela situação, até então eles não fizeram nada, então eles só foram acordar. Possivelmente, quando Jesus vai falar para eles que eles são tímidos e de pequena fé, é que possivelmente eles poderiam ter clamado a Deus. Eles poderiam ter buscado a Deus em oração, pedindo por livramento, pedindo a Deus, clamando a Deus, levado em oração e suplicado e orado ali para que Deus desse um grande livramento. E aí isso não ocorreu. Lógico, Jesus estava no barco. Jesus ali, claramente a Bíblia diz que ele estava e dormia. Mas Jesus ali, como Deus, ali como Senhor, ele percebia no seu espírito. Ele sabia o que estava ocorrendo, acontecendo. Mas Jesus esperava que os seus discípulos tivessem, como a pastora disse, atitudes de fazer algo que ele já havia ensinado. E eles não fizeram nada. Hoje, o que eu quero trazer dessa palavra que Jesus levantou, ele repreendeu e os discípulos viram que ele tinha realmente poder e autoridade sobre o vento, sobre o mar. Essa palavra é gloriosa, é o poder de Deus na terra. Mas hoje, o que eu quero transportar essa palavra é pela fé na nossa vida, pastora. Por quê? Porque hoje, a primeira coisa que eu quero ver é que realmente nós não estamos no mar, nós não estamos num barco, isso é evidente. Todavia, Jesus ele está conosco. Sim. Todavia, ele está contigo no lar. Todavia, ele está contigo na casa. Todavia, está contigo na escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua empresa. Jesus ele está com você. E porque ele está com você, não vai te isentar de ventos contrários. Porque ele está com você, não vai isentar que as tempestades da vida, os problemas venham açoitar a sua vida, de modo que você vai ver e falar assim, se continuar desta maneira, eu vou perecer, eu vou perder, algo não vai ter jeito. Isso é evidente, é claro que isso ocorre na nossa vida. Mas dentro desta passagem, porque sois tímidos, homens de pequena fé, dá a entender que o Senhor, ele quer que você como discípulo, como um homem, uma mulher que já tem ouvido a palavra de Deus, que vai na igreja, que você venha pôr em prática aquilo que ele já tem te ensinado, né, pastor? Ele já tem te ensinado. Então você não pode deixar o seu casamento, você não pode deixar sua família, o seu filho, você não pode deixar simplesmente pelo fato de não fazer nada. Jesus já te ensinou. E o que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que se posicionar na sua vida, você tem que dobrar seu joelho. Pastor, mas já faço isso, faça mais vezes, faça com mais intensidade. Lembra a passagem que Jesus diz naquela situação que havia uma viúva, que ela foi ao juiz, e o juiz não temia homem nem a Deus. A viúva foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela perseverou, e Jesus está falando ali, o dever de orar e nunca esmorecer, de nós estamos orando, clamando, e a cada dia não é desanimar, é orar com mais fervor, é orar crendo mais. Porque tem pessoas, né, pastor, que oram uma vez, mas ora desfalecido, irmão. Ora desfalecido, ora não crendo, ora não sabendo se vai ser ouvido. Isso não pode acontecer. Se orou hoje, ora mais à tarde, ora amanhã, ora de noite, e a cada dia procura a trabalhar na sua fé, de maneira que você venha crer. Nós estamos passando hoje em dia por um grande problema. Eu quero colocar como se fosse você na sua casa, e a sua casa com você dentro é o barco da sua vida. Você está no barco, e dentro da sua casa Jesus está aí. E nós temos enfrentado hoje, né, pastor, uma grande epidemia da dengue. Hoje, infelizmente, aqui em Londrina está passando por isso. Não sei quem está ouvindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, na verdade, Mato Grosso. Não sei onde o áudio está chegando, na nação brasileira até fora. Talvez aí algo está assolando.
Mas o que nós temos que fazer é posicionar nossa vida e clamar, parar de ser tímidos e operar com fé, orar. Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas, e eu sei que o Senhor está comigo dentro desta casa. Então, porque o Senhor está aqui, a Tua palavra diz que tudo é possível que eu quero estar repreendendo. Ainda que a dengue é transmitida pelo mosquito, Senhor, eu repreendo. Essa dengue não vai entrar dentro da minha casa. Pastor, mas isso não é lógico. Irmãos, o que não é lógico? Lógico é você estar no barco e ver um homem repreendendo o vento. Lógico é alguém repreender o mar e que não tem ouvido. E isso acontecer. A fé, irmão, ela opera num ambiente, aleluia, sobrenatural. Eu creio que Deus, Ele pode me dar com certeza um grande livramento. Deus, Ele é poderoso para fazer coisas grandes. Então eu creio no meu lar, na minha casa, que eu posiciono, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, e porque o Senhor está aqui, Senhor, como discípulo eu vou orar. Eu repreendo a dengue, ainda que o mosquito da dengue, Senhor, pode até tentar entrar dentro de casa, mas ele não vai transmitir, ele não vai causar dano na minha casa, não vai. Isso é fé, é você orar, é você posicionar, é você crer, né, pastora? Verdade. É você crer, é você ter fé. E é isso que nós vamos orar. É não deixar o problema se instalar e ficar... não. É você crer. Você não vai dizer, eu vou perecer, este mal vai perecer, essa enfermidade vai me fazer... Não, não vai. Você vai orar, porque Jesus está contigo. E você, como um homem de fé, uma mulher de fé, vai levantar o seu clamor, vai orar. Não é determinismo, meu irmão. Não é determinismo. É orar com fé. Porque tem pessoa que vai estar determinando. Não é determinismo. É orar com fé. É o que a Bíblia diz, é crer que tudo é possível. Amém? Vamos orar então? Amado Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, nós oramos, juntamente com a fé dos irmãos e irmãs que estão orando nesta manhã. Oramos, Senhor, por aqueles que foram assolados, estão passando por problemas, com dores, talvez, Senhor, com a dengue hemorrágica, com dengue, com problemas, Senhor, nós entramos em oração e pedimos o Senhor, visita este lar, esta casa. Senhor, que a Tua presença venha despertar a cura e o milagre. Que esta vida, esse Teu servo, essa Tua serva venha aprender hoje uma grande lição e despertados na fé, eles venham orar, crendo, porque o Senhor é poderoso, o Senhor está com eles, a presença do Senhor está ali. Este lar, esta casa não vai perecer, essa família não vai perecer, esse filho, essa filha não vai se perder. Creia, pai, creia, mãe, seu filho não vai se perder, porque você, como discípulo, se levanta crendo, repreenda esse vento contrário, repreenda esta onda maligna, mas o seu filho, a sua filha é de Deus, e eles não vão se perder para o mundo. Creia, creia em nome de Jesus. Assim, ó Pai, nós oramos, assim, ó Pai, nós clamamos, assim, ó Pai, nós colocamos, crendo que o Senhor fará grande poder. Que o Senhor venha entrar nesta causa, que o Senhor venha fortalecer teus servos, que eles não venham desanimar, mas que eles venham permanecer firmes, inabalável, Pai. Nós oramos e pedimos por cada vida que está nos ouvindo, por cada lar, por cada família, Espírito Santo. Nós pedimos a provisão de um milagre, de cura, de libertação, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, faça a obra dentro desta casa, dentro deste lar, nesta família, Espírito Santo. Nós oramos e pedimos, Pai, entra nesta causa, fortalece os teus filhos, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Nós oramos e clamamos e pedimos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, bendito seja o teu nome, ó Pai. Continue fazendo a obra, continue curando, continue libertando, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós cremos, ó Pai, pelo poder que é na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Provisão e prosperidade da parte de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor continue abençoando, fazendo obras grandes na sua vida. Amém? Aleluia. Creia, acredite. Estamos orando por você, por toda a sua família, porque nós cremos em milagre, nós cremos em cura, nós cremos em libertação, em transformação, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um excelente dia abençoado pelo Amém. Jesus Cristo. Tenha uma ótima semana abençoado no nome do Senhor. Aleluia. Fique na paz do Senhor Jesus. E até amanhã. Permitindo Jesus, estaremos aqui orando, intercedendo por vocês. Amém.